Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu tenho observado, depois de gravar muitos filmes, indicação de filmes, sempre filmes que já estão consolidados, ou seja, filmes que já passaram pelo julgamento da história, do tempo e que continuam sendo muito bons, independente da época em que foram feitos, tá? E nosso canal não tem preocupação de indicar filmes novos, lançamentos, nada disso aí, porque isso aí não faz parte do universo do colecionador. O colecionador coleciona coisas boas e que já estão consolidadas, tá? Mas eu tenho observado que muita gente hoje em dia tem um preconceito contra a classificação filme de terror. Você fala filme de terror e muita gente torce o nariz. Aí, gradualmente, eu comecei a pesquisar isso, comecei a perguntar, comecei a questionar e tentar entender por que as pessoas estão com tanto preconceito contra o filme de terror. E eu já descobri o motivo. Aliás, o motivo era até meio óbvio. É um tipo de seleção natural que eu já faço há muito tempo mesmo. Em tempos de streaming, em que você tem uma enxurrada de filmes diariamente novos entre aspas, né, que estão sendo colocados nos streamings, você tem uma variedade enorme de filmes e você tem que fazer uma seleção para não ficar vendo um monte de porcaria, né? Antigamente, quando você era obrigado a alugar um filme para assistir, ou seja, você pagava para assistir, então você se sentia meio que na obrigação de ver o filme até o final. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já digo assim, de uns 10 anos para cá, eu já não tenho a menor boa vontade com filmes. Se o filme não me agradar em 10 minutos, eu vou tirar o filme e não tenho a menor obrigação de ver até o final, tá? Não tenho essa bobagem de achar, de dizer que só no final é que você pode julgar o filme. Não é verdade, não. Quando o filme é muito ruim, logo em 10 minutos você percebe que é mal feito, que as interpretações são ruins, que o roteiro é bobo, é pífio, é sem graça, e aí eu não tenho o menor preconceito de simplesmente passar adiante, vou tentar ver outro filme. E isso acontece muito com os chamados filmes de terror, quando o filme de terror não é um filme de terror verdadeiro, ele é um filme de susto. É um filme que fica narrando uma história bobinha e a cada 2 ou 3 minutos, uma cena longa leva a um susto muito grande, geralmente com um barulhão, ou então com um susto mesmo, né, de uma cara que aparece, ou de um elemento qualquer assim. Isso não é filme de terror, gente. Não é filme de terror. É o que eu chamo de filme de susto. É o filme Montanha-Russa. Sabe como é que é a Montanha-Russa? Você vai andando muito bem, vai subindo, aí de repente você despenca e tal. Isso é exatamente a grande maioria, infelizmente, dos filmes chamados de terror são filmes de susto, que pegam você no momento desprevenido, que criam um clima de expectativa e no final acabam te dando um belo susto com um barulho, normalmente com muito barulho, né? Você podia chamar também filme de barulho, né? Mas é uma porcaria, isso realmente é um lixo e não é nada do que o nosso canal indica para vocês, tá, gente? Eu garanto para vocês que em todos os filmes que eu classifico, que a grande maioria classifica no gênero terror, não tem nada a ver com filme de susto, tá? Que é o que é a maioria. Além disso, eu também não gosto, dentro do gênero terror, eu também não gosto do gênero banho de sangue ou filme sádico. Tá? O que é filme banho de sangue ou filme sádico? Aquele que as vísceras aparecem o tempo todo, em que cada vez que você vai matar alguém tem que ter um excesso de crueldade, um verdadeiro sadismo, onde você vê aquilo ali sendo explorado ao máximo. O corpo, a pessoa já está morta, mas tem que mostrar mais vísceras, tal, ou mais coisas nojentas, também pode ser chamado de filme escatológico, né? Porque é muito nojento, desnecessariamente nojento, exageradamente nojento. Também não indico esse tipo de filme, porque eu também acho esse tipo de filme uma porcaria. Eu não vejo esse tipo de filme, tá? Tipo Jogos Mortais. Jogos Mortais, para mim, é uma porcaria. É um filme horroroso, tá? Então, esses subgêneros
do chamado terror, eu não indico. Quando eu indico filmes de terror, são filmes que têm uma história muito poderosa, têm um enredo muito bom, têm personagens muito bem construídos, têm uma narrativa muito interessante e não está preocupado em te dar susto, está preocupado em envolver você naquela história. Infelizmente, como tudo que é bom, não tem em grande quantidade, né? É que nem ouro, é que nem pedras preciosas. Não adianta que você não vai encontrar uma enxurrada delas. É sempre uma coisa rara. A mesma coisa acontece com os bons filmes, de uma forma geral, e principalmente os bons filmes de terror. Tá? O filme de terror, ele tem tudo isso que eu descrevi com elementos de terror, com detalhes, com citações, com várias coisas do tipo. É o melhor gênero no romance do famoso Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe foi praticamente o pioneiro nesse estilo, né? Apesar que o Edgar Allan Poe foi basicamente um escritor de mistério e do policial, dois gêneros que o Edgar Allan Poe praticamente criou, né? Lançou. Mas ele usou muitos elementos de terror nas suas histórias. E esses são os melhores filmes, misturam o mistério com um pouco de suspense, com elementos de terror, normalmente com outras pitadas, com outros detalhes que são fundamentais para construir um bom filme, tá? Nessa pegada, eu trouxe alguns exemplos aqui do que é que eu estou falando, tá? Qual é um bom filme de terror? Frequentemente não precisa ter monstro, não precisa ter zumbi, não precisa ter lobisomem, não precisa ter vampiro, não precisa ter nada disso. Precisa ter o ser humano lá. Porque o ser humano, em muitos casos, em muitas situações, é o grande medo de um outro ser humano, né? O ser humano, frequentemente, é o grande vilão de um outro ser humano. Os exemplos estão aí na história para qualquer um confirmar isso que eu estou falando. Bom, eu vou trazer aqui para vocês pouquíssimos, quatro exemplos de filmes novos, mas que eu já considero consolidados, tá? Mas são filmes novos, porque são filmes que têm menos de 20 anos, têm quase 10, 15 anos. Esse aqui, o primeiro aqui, tem 15 anos. Eu estou falando aqui de Armadilha. A Armadilha é um filme excelente, excelente mesmo, que quase ninguém viu, a não ser que tenha visto no streaming. É um filme pequeno, filme de uma produção barata, simples, mas extremamente aterrorizante, tá? Por quê? Porque se passa, o título em inglês mesmo é ATM, que são aquelas cabines, né, onde você saca dinheiro, né, onde tem os caixas automáticos, são os ATMs lá nos Estados Unidos. Aqui para nós é saque automático, né? Só que nesse caso do filme aqui é um local específico para isso, tá? É uma construção, né, um pequeno prédio, uma casinha que só tem isso no meio de um grande estacionamento. É onde se passa essa história. Aliás, cuidado, tá? Cuidado. Armadilha é um título que foi dado em português, tá? Não tem nada a ver com o filme A Armadilha, do M. Night Shyamalan, que é de 2024. Esse filme aqui, A Armadilha, de 2011. Existe um filme chamado Armadilha, de 2024, se eu não me engano, 2024? 2024, do M. Night Shyamalan, que é um filme maravilhoso, sensacional, mistério, suspense, aquela coisa toda que a gente gosta, que já indiquei esse filme. Mas esse aqui não, esse aqui se chama Armadilha, por acaso, porque no português veio esse nome, mas o título em inglês original é ATM, que é o nome das máquinas onde você saca dinheiro. Bom, aqui no enredo, aqui no elenco, aqui nós temos o Brian Gerhardt, o Josh Peck e a Alice Eve. São três amigos que vão sacar um dinheiro para comer alguma coisa depois de ter ido para uma balada, para uma noitada, uma coisa do tipo. Então, de noite, já acho que quase madrugada, eles vão sacar dinheiro porque estão sem dinheiro nenhum para comer alguma coisa. Bom, acontece que nesse local onde param o carro lá, tem um vilão, tem um cara perigosíssimo que está rondando ali, provavelmente um serial killer, que mata as pessoas, que persegue e mata as pessoas que vão ali sacar dinheiro naquela hora da madrugada. E o cara é extremamente engenhoso,
criativo e mantém eles num estado de suspensão completa, de medo total dentro desse caixa automático aí, os três amigos. E aí é aquela coisa, né? Sob pressão, isolados, vira aquele famoso Big Brother, né? No bom sentido, né? O Big Brother é onde as pessoas se revelam quando convivem num espaço fechado durante muito tempo, tá? Então, é mais uma vez aquela revelação das características, das melhores e das piores características humanas sob pressão, no momento de muito medo, de susto. Como é que reagem as pessoas numa situação dessa? É um filme extremamente claustrofóbico, que eu pessoalmente adoro esses filmes claustrofóbicos, que se passa todo basicamente dentro de um único ambiente e dá muito medo. E não tem susto, não tem susto. Quer dizer, não tem susto, é claro que tem algum momento que você vai se surpreender, mas não é aquela coisa forçada de um barulho, de alguma coisa desse tipo. Não é. É completamente diferente, é bem legal. Armadilha de 2011, tá bom? Muito bem. Além disso, eu vou trazer o Shyamalan. Eu não posso deixar de falar do Shyamalan, porque para mim é o grande gênio, é o grande mestre dos filmes atualmente de mistério e de terror. Tá? Eu sempre digo que suspense não existe, tá, gente? Filme de suspense não existe. Existem momentos de suspense num filme muito maior do que isso, tá? E esse filme aqui é um grande filme de mistério, com muitos elementos de terror e algum susto também. Esse aqui tem algum susto. A Visita, do Night Shyamalan, de 2015. 2015, o Shyamalan pegou duas crianças e dois garotos, assim, na pré-adolescência, vamos falar assim, né? Um casal que vai conhecer finalmente os avós maternos que não tiveram a oportunidade de conhecer, porque a mãe deles brigou com os pais quando era jovem ainda, né? E se afastou completamente dos pais. Nesse momento, um pouco arrependida do que fez na vida, é uma grande reflexão também, tem um drama muito forte aqui, tem drama também, tem humor também, aqui tem umas pitadas de humor, assim, maravilhosas, que quebram aquela tensão, e A Visita é absolutamente sensacional. Gente, é muito bom esse filme, eu adoro esse filme aqui. E outra coisa, interpretações sensacionais, personagens muito bem construídos, tá? Uma história absolutamente surpreendente e que, mais uma vez, o medo vem do próprio ser humano, do que o ser humano é capaz de fazer de maldade, né, gente? Na minha opinião, o grande terror é o terror que se aproxima muito da nossa realidade, ou seja, o terror que nós podemos vivenciar, totalmente diferente dos filmes de vampiro, lobisomem e coisas do tipo, assassinos tipo Massacre da Serra Elétrica, com assassino esquisito lá. Mas não, aquilo ali é muito distante da nossa realidade. Isso aqui não é distante da nossa realidade, não, tá? Isso aqui é bem próximo. Muito bem. Outro filme de terror que também passou muito despercebido, mas que é muito bom, também de 2015, é A Bruxa. A Bruxa, de 2015, The Witch mesmo, se chamou do The Witch, que se passa na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, só que em 1600 e alguma coisa. Infelizmente aqui o título não tem, mas se passa numa época passada dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, onde uma família começa a presenciar, aí que tá, os elementos de terror, começa a presenciar manifestações sobrenaturais, que começam muito sutilmente e vão se intensificando. Uma família, se eu não me engano, é o pai, a mãe e três filhos, uma filha mais velha, que é a protagonista da história, e um casal de filhos mais novos, com alguns elementos de terror clássico, de manifestação demoníaca, mas muito bem contextualizado dentro de uma determinada época, da crença de uma determinada época das tentações que o capeta, que o cara lá do inferno pode fazer com os seres humanos, provocando eles para fazerem o que ele quer, tá? É um filme bem interessante que passou muito despercebido, assim. Se você não teve a oportunidade de ver, assista A Bruxa.
Uma Lenda da Nova Inglaterra. Ganhou esse subtítulo aí em português, Uma Lenda da Nova Inglaterra. E aqui foi o primeiro filme que eu vi de uma atriz que agora já está bem consolidada também, que é a Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy, que fez vários filmes legais, muito boas, é uma boa atriz, inclusive trabalhou com o M. Night Shyamalan, tá? Ela fez com o Shyamalan o filme Fragmentado. Aliás, logo depois desse aqui, Fragmentado, se eu não me engano, é 2016. Então, provavelmente, esse filme aqui tem influenciado o Shyamalan para trabalhar com a Anya, ou Ana. Agora não lembro se é Anya ou se é Ana. Anya Taylor-Joy, tá? Ótimo filme, ótimo mesmo, vale super a pena. Tem um final, inclusive, bem surpreendente também, tá? Bom, para finalizar, outro filme que passou um pouco despercebido, mas que é muito bom, apesar de ter um título um pouco clichê. Infelizmente, tem essas coisas, tá? É o Boneco do Mal. Boneco do Mal. Um título, na minha opinião, completamente impróprio, que acabou até denegrindo um pouco o filme. Mas é o título, para variar, em português. Em português, ele ganha esse título ridículo, tá? Na verdade, o título em inglês é The Boy, ou seja, O Menino. O Menino é muito mais, um título muito mais amplo, muito mais solto e que não leva para esse contexto de terror bobão, idiota, o boneco do mal. Isso aí é a idiotice de brasileiro botando o título em filme, lamentavelmente, tá? É um filme bem interessante, onde uma moça é contratada para cuidar de um menino que é especial, que é diferente, que fica isolado no quarto o tempo todo, que parece um grande clichê, mas a solução do filme é bem interessante, bem diferente, as interpretações são boas, as surpresas são muitas, e não é também um filme de susto, não é um filme de susto. Tem momentos de surpresa, de catarse, de revelação, mas não é aquele momento de susto, de montanha-russa, quando você cai e pá, vê um barulhão. Não, nada disso, nada disso. É um filme bem interessante e que passou muito despercebido nos streamings, tá? Pode anotar aí para você ver também o Boneco do Mal. Muito legal mesmo, vale a pena. Então, só para finalizar aqui, eu vou pedir a vocês, se inscrevam no canal. E se chegou até aqui, deixa o gostei. Não gostei, faz parte da brincadeira, tá? Então, fica aqui a armadilha de 2011, tá? ATM. A Visita, do M. Night Shyamalan, de 2015. A Bruxa, de 2015 também, com Anya Taylor-Joy. E O Boneco do Mal, de 2016, tá? Filmes relativamente novos, mas que eu já considero consolidados. Tá bom, gente? Até a próxima.